Chegamos aqui, Fernando Nakagawa está aqui porque em dia de debate foi divulgado hoje um dado importante na economia dos Estados Unidos e nada menos do que o PIB, né? Ou seja, a soma de todas as riquezas produzidas no país e olha só, veio acima das expectativas dos economistas. Veio ligeiramente acima, a economia americana cresceu 1,4%, havia expectativa de crescimento de 1,3%, mas há uma clara desaceleração do ritmo de crescimento da maior economia do mundo. A gente usa esse número, Yuri, do PIB, que foi conhecido hoje, para entender um pouco a quantas anda a economia norte-americana diante do debate que acontece daqui a pouquinho. Porque, como dizia a campanha de Bill Clinton, é a economia estúpido que acaba gerando muito dos votos para um lado e para o outro. E Biden tem coisas a comemorar, mas tem grandes problemas ainda a resolver. E a gente separou 4 principais assuntos que estão muito no radar do norte-americano hoje. Então, a gente começa pelo PIB, o dado conhecido mais cedo. A economia americana está crescendo num ritmo ligeiramente acima do esperado, mas quando a gente observa desde depois da pandemia, a economia americana cresceu muito rapidamente, mas está num processo gradual, bem lento de desaceleração. Então dá para dizer que está uma luz amarela nessa história. Estava verde, agora está amarela. A inflação, essa sim, está elevada. A economia americana sofre com a alta de preços em 12 meses, num ritmo que é comparável ao pior momento em 40 anos. Os 40 anos passaram, já faz alguns meses, mas o ritmo da inflação continua sendo uma surpresa majoritariamente negativa. E que é mais perceptível no dia a dia do cidadão americano, do eleitor, né? Ou do cidadão que pode decidir ir bravo com o aumento de preços, o que seria ruim para Joe Biden, ou aquele que fala, não, tá sob controle ou está desacelerando, estabilizou, beleza, pode ser não tão ruim para Joe Biden. Ainda tem muita reclamação sobre preços na economia americana, mas os números mostram que assim, o pior já passou. Então, os preços continuam subindo, mas num ritmo muito menos intenso. E alguns preços, muito especificamente ali, começa a ter alguma queda de fato. Agora, um item que é muito debatido e aqui Biden tem muito a comemorar, que é o desemprego. É o menor desemprego em décadas, ele continua caindo a despeito da alta do juro que está bastante elevado nos Estados Unidos, mas começam a aparecer os primeiros sinais de alerta. Por exemplo, a criação de novas vagas começa a reduzir o ritmo aqui, acolá, em alguns segmentos da economia, conforme idade. Então, você começa a ver sinais de acomodação. Aí você junta esses 3 primeiros sinais de trânsito que estão por trás dos juros. Os juros estão em 5,25, 5,5, é uma margem nos Estados Unidos. E um patamar elevado, elevadíssimo, bastante elevado. É o maior juro em mais de 20 anos. E lá havia expectativa no comecinho do ano de que esse ano ia cortar um monte de vezes, 4 vezes. Agora, se cortar uma vez já está todo mundo estourando o rojão. Todo mundo feliz. Então, aqui, nunca vi Biden reclamar dos juros do Fed, mas aqui Biden tem, de fato, um item a se preocupar, que são os juros. E aí, os juros estão muito relacionados a este outro tema, que para o americano é muito importante. Housing, ou seja, a casa própria, é um assunto da classe média americana. E por lá, os preços continuam subindo. Então, você teve na pandemia um aumento de preços porque muita gente tentou morar em casas maiores. Estes preços não se acomodaram de maneira expressiva depois da pandemia, mesmo com juro alto. E a gente tem, nos últimos 11 meses, alta de preços dos imóveis nos Estados Unidos. Este é um assunto que o governo Biden não conseguiu endereçar, não conseguiu resolver, mesmo com o juro alto do Fed.